Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para esta aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos dando início nesta manhã com um assunto muito importante para nós, servos de Deus. Já vou estar orando, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, onde Deus estará nos abençoando neste domingo. Tá? Que Deus venha nos abençoar grandemente com a sua palavra e acerca dos seus ensinamentos. E vamos orar também nesta manhã para Deus poder aclarar, a nossa arestas que exigem a nossa alma, para a nossa alma serem curadas, porque hoje vai falar sobre a cura da alma, tá bom? Sobre algumas coisas concernente à alma do homem. Oremos ao Senhor. Amado e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença, estamos aqui, ó Pai, reunidos diante do Senhor para aprender acerca da Tua palavra. Ó Deus, eu peço a Tua graça, a unção, a misericórdia e o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos capacitar, nos fazer entender, papai, e pôr em prática a Tua palavra, Senhor. Porque nós estamos aqui movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que cada vez mais nós possamos mortificar o nosso homem natural e o nosso homem espiritual possa crescer em graça, em conhecimento diante do Senhor. Por isso eu te peço a bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, dos alunos da EBD, da Escola Dominical, chamado Unidos Venceremos. Nós estamos aqui, papai, para um propósito, aprender a sua palavra e melhor obedecer ao Senhor. E que nós não possamos, ó Pai, tirar de nós toda heresia, meu Deus e meu Pai, todo fanatismo e sermos, ó Deus eterno, entendedores do teu querer e da tua vontade. É o que eu te peço nesta manhã, na vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Graça e paz, meus queridos. Vamos estar louvando agora o hino da harpa de número 83, tá? Da harpa cristã. Ore juntamente, louve juntamente comigo e nós vamos estar depois já entrando na palavra do Senhor. Amém? E também nós vamos estar depois louvando o hino 96 da nossa harpa, para a glória de Deus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro. Amém. Espera um pouquinho, meus irmãos. Deixa eu erguer mais o volume. Aí a gente já... Não sei se vai estar bom para os irmãos ouvirem aí. Amém. Vamos lá. Graças a Deus. Paz do Senhor, pastora. Deus abençoe meus pastores. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas passa Senhor pela eu te ver em Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te ver em Jesus. Se mágoas vem me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te ver, Jesus. Amém, Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Graça e paz a todos os irmãos que estão entrando aí neste momento na live. Então nós vamos estar fazendo agora a lição, da palavra de Deus. Vamos lá para os slides. Então quero dar minha paz do Senhor a todos os irmãos que entraram aí, que eu vi, a nossa irmã Viviane. Paz do Senhor, minha querida.
né, nossos pastores, a Fabi, muita gente que apareceu aí para estarmos juntamente conosco agora aprendendo a palavra do Senhor. Então, a oração foi feita, nós já oramos a Deus para Deus dar para nós entendimento, graça acerca da sua palavra. Então, nós vamos estar agora entrando na lição propriamente de si, tá? Nós vamos estar lendo então a lição do tema do trimestre. O tema do trimestre vai ser o quarto trimestre, nós estamos fazendo dia 1º de novembro. A importância, a quinta lição vai falar sobre a mente, né, e emoções restauradas pelo Senhor. Então, mente e emoções restauradas pelo Senhor, tá? Então, nós vamos falar nessa manhã sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, né? Tudo que implica a nosso viver diário juntamente, né, na presença de Deus e na presença da sociedade, tá bom? Eu coloquei esse slide aqui, eu achei bonitinho, tem esse desenho aí, não sei se vocês já assistiram esse desenho, onde a menininha é adolescente, né, ela vai crescendo, aí vai matando, né, a ira, tem a vergonha, né, tem a tristeza, a alegria, né, então tem todos aí dentro do seu cérebro, tá? Então um desenho bem legal e educativo também pra gente poder entender como que é a fase aí dos adolescentes, tá bom? É um filme interessante, se você quiser, um desenho na verdade, né? Vamos lá então, o texto áureo diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendi qual seja a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 17. Né? Bom dia na paz do Senhor, minha irmã Valquíria, né, que entrou aí também. Deus abençoe, minha querida. Então, nós devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões, para saber qual é a sua vontade e por assim trilhar por ela, né? Trilhar por esta vontade, que é a vontade do Senhor. Não fazemos nós mais, mas a vontade de Deus. Texto de referência, Filipenses capítulo 4, verso 6 até o verso 9, que diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, né, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então tudo aquilo que a gente ouviu, né, viu e aprendeu, nós temos que pôr em prática, tá? Para que o Deus de paz possa ser conosco. Então nós temos que pôr em prática o que? A palavra do Senhor e tudo quanto foi ensinado na nossa vida. Então nós vamos aprender hoje sobre os tópicos da lição, as 3 áreas da alma: a mente, a líder da alma, o poder da mente, a disputa pelo controle da mente, a vontade e escolha. Nós vamos falar sobre isso hoje, muito interessante essa parte da lição 2, vontade e escolha. Nós somos capacitados para escolher alguns defeitos da vontade, e Jesus buscava fazer a vontade do Pai. E a terceira parte da lição, emoções, tá? Expressando os sentimentos. Então vamos falar da vulnerabilidade das emoções, restaurando os nossos sentimentos, que muitas vezes está sofrido, abatido aí com tristezas, né? E nós andemos por fé e não por sentimentos, tá? Então, se você permanecer comigo, você vai aprender esses tópicos dessa lição nesta manhã. Tá? A introdução diz assim, ó: podemos contar com a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus para lidarmos também com esta faculdade da alma. Então, o primeiro passo que nós temos que entender aí, meus irmãos, é que nós temos que usar a palavra, manejar bem a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, para que nós usar a palavra de Deus para lidar com as faculdades da alma, tá bom? Na explanação sobre as áreas da alma que precisam de cura, nós destacaremos aí o espírito, alma e corpo, tá? O espírito, alma e corpo. O espírito, mente, alma, vontade, e corpo, as emoções aí e também as concupiscências, tá? Então o corpo também vai falar sobre a parte do corpo com a concupiscência, a alma é a parte da vontade e o espírito é a parte da mente, a parte pensante, tá? O coração que a Bíblia fala, o coração do homem, tá bom? Então é mais na parte daquilo que é a nossa mente. Depois nós vamos fazer então essa distinção acerca disso, tá? E só para você também entender, você vai dizer assim, por que você está falando corpo, alma e espírito? E tem pessoas que creem que nós somos dicotômicos, tá? Que é só corpo e alma, tá bom? Então, independente de um ou de outro pensamento, nós vamos estudar aquilo que nós acreditamos que é corpo, alma e espírito, que se chama tricotomia, tá bom? Então nós não somos dicotômicos, nós somos tricotômicos, porque nós cremos no corpo, alma e espírito.
Amém? Então vamos lá, as 3 áreas da alma. Estudaremos as áreas da alma que estão ligadas às nossas essências e que precisa ser curada, tá bom? Então nós vamos estudar aí a parte da nossa alma. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar muito bem aí o vídeo, né? Os slides, mas você tá vendo aí, ó, eu fiz a bolinha, o corpo tá em azul, a alma tá uma cor verde meio apagadinha, tá? E o espírito tá aí um salmão, um rosinha, mais ou menos, tá bom? Então do corpo, quando a gente fala a parte do corpo, nós estamos falando do que? O corpo é a visão, a audição, tato, paladar, olfato, tá? E tudo isso faz com que nosso corpo ele deseja, tá? Então através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, então onde entra o desejo na vida do homem, tá bom? A parte da alma, que é a parte ali propriamente dito, que nós vamos estar dizendo, que entra a parte do amor, tá? A alma ela vai tratar do amor eros, do amor, né, filéu, do amor ágape, tá bom? Que tá aí também, o corpo é parte do amor eros, a alma é a parte do amor filéu e o espírito é a parte do amor ágape. E o espírito é o homem interior, a vontade, que é a alma, é o homem emotivo, tá? E o corpo é o homem exterior. Tá? Mais ou menos só isso para vocês terem uma noção acerca aí da divisão do corpo, alma e espírito, tá bom? Então o que a Bíblia diz acerca da alma, tá? Vamos lá das 3 partes da áreas da alma. A Bíblia usa o coração como sendo o centro do nosso intelecto. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ele não está dizendo sobre esse pedaço de carne pulsante que a gente fica batendo aqui, tá? Que também nos dá vida através, né, do bombeamento do sangue para todo o nosso corpo. Quando a Bíblia utiliza a palavra coração do homem, ele está relacionando com o intelecto, a parte pensante, tá? A parte ativa do homem que guia o homem. É aquela parte que guia realmente o homem. Mas a gente entende também que quando o nosso intelecto, esse coração que Deus fala na Bíblia, ela guia o homem, o nosso coração também aqui, ele dá sinais também, né? Dá aquela disparada. Por exemplo, quando você está amando, né? Você ama alguém, o nosso intelecto, o nosso pensamento está fazendo você gostar de alguém. Quando você vê esse alguém através dos olhos, né? Que é parte do corpo, que é a parte da visão, aí o coração ele já começa a dar bombear, né? Bater mais forte, a perna começa a tremer, amolecer. Então você vê que está ligado aí também, tudo está interligado, tá? Mas a Bíblia, quando ela fala a parte do coração do homem, está falando da parte do intelecto, onde tem as emoções e as vontades, tá? Para descrever o homem interior, isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ver Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. A paz do Senhor, irmão Luiz Teles, olha que benção. Você vem aí para contribuir com a gente, tá? Nesta manhã aí. Deus abençoe sua vida, meu querido. E seja bem-vindo, tá? Mais uma vez aí na nossa live. Então vamos lá para Provérbios, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos fazer a aula um pouco mais tranquila, sem correria, né? Porque amanhã, se Deus quiser, é feriado. Nós estaremos aí também já aproveitando mais um dia de descanso. Então dá para a gente aproveitar um pouco a palavra de Deus, tá? Quanto mais a gente poder meditar na palavra do Senhor, é melhor, tá? Diz aqui em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, tá bom? Então você vai ver aí que é para guardar o coração que procede as saídas da vida. Quando a Bíblia fala de coração, então, a Bíblia está falando do nosso intelecto, das emoções e das nossas vontades, tá bom? Então é realmente isso que o Senhor está dizendo no coração do homem, não se referindo a um pedaço de carne, tá? Então, biblicamente, pode ser considerado como algo que abarca a totalidade do nosso intelecto, emoções e a nossa volição. Bom, então o corpo é o centro o coração é o centro do intelecto. Então, e outra coisa, irmão, é somente Deus que conhece este coração, tá? Esse interior do homem, do ser humano. 1 Reis, capítulo 8, verso 39, você vai ver isso. É somente Deus que conhece. Nem o homem conhece os seus próprios corações, sua própria vontade, né? Suas emoções. Porque uma hora nós falamos uma coisa e nós estamos fazendo outra já, né? E o próprio Jeremias fala, quem conhecerá o coração do homem, né? Verdade? Quão duro que ele é, tá bom? Então ele formou o nosso íntimo e os tecidos do corpo humano, então por isso que ele conhece todo o nosso ser aí, tá bom? Nós bem sabemos também que o pecado, infelizmente, ele atingiu a integralidade do homem, né? A sua integridade, e ela precisa de cura. Então, o pecado, ele vem trabalhar na nossa mente, no nosso coração,
para poder modificar nossas emoções e as nossas vontades, tá? Para poder transformar nossas vontades em concupiscências, para que nós possamos pecar contra Cristo. E tem muitas pessoas hoje que estão precisando da cura da alma, desse intelecto, né? Onde está nossas emoções, nossa vontade, nossa mente. Eu vou usar o termo coração aqui também, e intelecto, relacionado com a alma. É onde a nossa alma que ela pensa, ela sente, ela instrui, né, o caminho correto para poder andar, para chegar diante de Deus, tá? Para poder também escolher do lado do que vai ceder para o corpo ou vai ceder para o espírito. Então nós estamos falando da parte pensante do corpo humano. Então nós sabemos que depois da queda do homem, infelizmente o pecado atingiu essa integralidade do homem. E o homem se tornou distorcido, dando vazão para suas concupiscências, né? Que é a soberba da carne, a soberba dos olhos e a soberba da vida, né? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, tá bom? Então o homem precisa dessa cura. Então o corpo ele ficou sujeito às fadigas e às doenças devido à queda. O corpo humano agora ele morre, não tem mais vida eterna. Está cheio de problemas, de fadigas, de doenças, de coisas ruins. E ainda por cima é até a morte, tá? Então o corpo ela foi infelizmente dotado através do pecado de doenças, fadigas e morte. E nós precisamos receber de Deus a cura do nosso corpo para nós podermos ter novamente a vida ao invés da morte. Escolher a vida ao invés da morte. Mas infelizmente nós precisamos de Deus para isso, tá bom? A alma, ela experimentou problemas emocionais, né? Os seus sentimentos, as suas emoções mudaram. Agora a nossa alma está abatida, a nossa alma está triste, a nossa alma muitas vezes nos leva a depressões, a emoções, a doenças da alma, que a gente já estudou isso na Escola Bíblica Dominical, várias outras enfermidades aí, psicossomática, né, psíquica, e assim por diante, tá? Tudo isso por causa do pecado que entrou na esfera do homem, né, da humanidade, tá bom? Agora o espírito também teve uma perca com a queda. O espírito humano, quando o homem pecou diante de Deus, o espírito perdeu a coisa mais importante que o homem tem que ter nesse mundo. O que é mais importante para o homem neste mundo não é riquezas, não é bênçãos, não é nada. É ter a comunhão com Deus, tá? Então o homem tornou-se totalmente escravo do pecado e perdeu aí o espírito, perdeu a comunhão com Deus. Então nós precisamos entender que verdadeiramente o pecado entrou na vida do ser humano, destruindo e impedindo a comunhão com Deus. E por isso que nós estamos estudando nesta manhã as 3 aulas da alma, que precisa de cura. Porque se não tiver cura, o homem não consegue alcançar de maneira nenhuma a comunhão com o Senhor. Tá? Eu vou ler para vocês aqui Oséias capítulo 6, verso 7, que diz assim, ó: mas eles transpassaram o concerto com Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Então você vê que o pecado aí, infelizmente, é como aconteceu com Adão, ela interfere na comunhão com Deus, porque nós estamos transpassados pelo pecado e nós nos tornamos inimigos de Deus. Então o Espírito perdeu a comunhão com Deus e o homem tornou-se totalmente escravo do pecado, né? Quando em certa ocasião, um dos escribas se aproximou, né, de Jesus e perguntou para ele: qual é o primeiro mandamento? E ele respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que significa isso? Amar, irmão, é servir ao Senhor integralmente, tá bom? Em espírito, alma e corpo. Isso é a vontade de Deus, tá? Quando a esfera da alma foi atingida pelo pecado, infelizmente nós perdemos aí a comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então por isso que Deus ele está tentando trazer para nós a cura da alma através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então que Deus em Cristo possa nos ajudar a vencer isso aqui hoje, tá bom? Através dessa lição nós possamos vencer o domínio do pecado na vida do homem. Então o homem precisa vencer esse domínio, tá bom? Então vamos tratar agora um pouco sobre a mente, a líder da alma. Então coloquei o slidinho aí, ó. O coraçãozinho puxando, né, o nosso cérebro, né? É sempre uma briga aí, né? A gente fazendo as coisas pela emoção ou pela razão, tá? Então nós vamos ver que a mente é a líder da alma. Pro lado que você pender, pro lado que você cair, vai prevalecer a sua vida. Então a sua vida depende de escolhas, tá bom? E a mente é a líder da alma.
E diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tá a palavra metamorfo, tá? Metamorfose, é a transformação tanto na mente como no coração. Então nós temos que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que nós possamos vencer, tá? E mostrar quem realmente manda e quem realmente lidera a nossa alma, quem está tomando conta da alma do homem, tá bom? Então, sem a mudança na mente, nós não conseguimos vencer. Se nós não tivermos uma mudança na nossa mente, o modo de pensar, o modo de entender o mundo, se a nossa visão de mundo não for a visão que Deus tem acerca das coisas do mundo, agora se a minha visão e a sua visão estiver focada, e entendendo e aprendendo a andar, a pensar de acordo com as coisas do mundo, nossa mente precisa de cura. Então, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus e qual é a visão que Deus tem em cerca do mundo, e que a nossa mente tem que estar ligada na vontade de Deus, a nossa mente já tem que ser gerada pela palavra, tá? Nós temos que ser gerado pela palavra e pelo conhecimento da vontade de Deus. E o conhecimento da vontade de Deus é através da palavra do Senhor. Quando a nossa mente, nosso intelecto entende qual é a vontade de Deus, nós vamos buscar fazer a vontade do Senhor. Tá bom? Porque a Bíblia fala que lá em Romanos capítulo 8, verso 5, Romanos 8, verso 5, ele deixa bem claro para nós, né? Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Agora, aquele que é segundo o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. Então, quem vai poder liderar a nossa alma é a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa vontade. Agora, se a sua vontade estiver casada com a vontade do Pai, então a tua alma será uma alma livre e abençoada por Deus. Mas se a sua mente for carregada com as coisas do mundo, a inclinação da carne, a sua mente, o seu intelecto, os seus desejos, ser dominado pela vontade do seu corpo, aí a sua alma vai sofrer, tá? Porque o corpo vai trazer para nós um tipo de pensamento e a alma vai ser liderada por aquele que se alimentar mais. Se você alimentar mais o lado do espírito, você vai vencer. Se você alimentar mais o lado do corpo, a concupiscência, as vontades da sua carne, o desejo da carne, você vai viver uma liderança ruim aí para você, tá bom? Então nós temos que entender que nós temos que vencer aí. Então quem que vai comandar a alma? A alma humana, tá certo? Então só para a gente poder focar um pouquinho, para a gente dar continuidade. Lembra, nós somos corpo, alma e espírito. A alma está no meio. O corpo tem as suas concupiscências, tá? O espírito também tem as suas vontades. O espírito tem as suas vontades. E a alma fica no meio daquela briga entre um e outro. Quem que eu devo ouvir mais? Agora, se você inclinar para as coisas da carne, a sua alma vai ver segundo a carne. Agora, se a sua alma se o seu espírito inclinar mais para a coisa do espírito, aí a sua alma vai inclinar para as coisas do espírito. É por isso que nós, como cristãos, nós temos que meditar na palavra, estudar a palavra, viver a palavra, porque é a palavra que nos transforma e ela que nos guia na totalidade de buscar ao Senhor, tá? Então nós temos que entender isso. A paz do Senhor, nossa irmã Gisele também acabou de entrar, nossa irmã Vera, tá? Deus abençoe vocês. Então, quando a carne ela inclina para as coisas, quando a alma inclina para as coisas da carne, vai andar segundo o homem natural. E quando a alma inclina para as coisas do espírito, nós seremos considerados homens espirituais, tá? E a gente só consegue ser espiritual, o homem, o ser humano, o homem caído que caiu lá no Éden através de Adão e o pecado destinou a toda a humanidade. O homem só consegue novamente vivificar a sua alma, o seu espírito, na aceitação, na experiência de salvação em Cristo Jesus. Porque quando o homem ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que a Bíblia nos ensina? Que esta vida produz uma mudança contínua na forma de pensar, de agir, tá? E de viver, a fim de evitarmos as futilidades mundanas que ocupam a mente das pessoas sem Deus. Quando nós não éramos de Cristo, a nossa mente era culpada por coisas que não agradavam ao Senhor. Após a experiência da salvação em Cristo, olha, escuta o que eu estou dizendo para você, meu irmão, você que é evangélico e que aceitou Cristo como seu Salvador, há uma mudança na nossa mente, há uma mudança no nosso intelecto, e a nossa alma agora tem tendência de seguir e ser guiada pela vontade de Deus.
que é através do espírito humano que tem contato com o Espírito de Deus, que é o nosso espírito vivificou e agora nosso espírito está ligado novamente em comunhão com o Pai através do Espírito Santo, e a nossa vontade é outra, porque é a mudança na forma de pensar, de agir e a fim de evitarmos as futilidades da vida. Essas futilidades que o homem tanto almeja, essas futilidades que tanto o homem sem Deus ele necessita e faz e pratica, porque ele não tem conhecimento do que é a vontade do Espírito para ele, tá? Então, quando você aceita Jesus Cristo, nós temos um privilégio muito grande, que quem vai operar em nós agora é a vontade do Espírito, não mais a vontade da carne. Então é importante que nossa mente, que é o intelecto, a nossa alma, ela possa ser guiada pelo Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito para que o Espírito Santo possa fazer nós termos mudança e deixar as futilidades mundanas que ocupam a mente de pessoas sem Deus. E para isso, nós precisamos preencher a nossa mente com aquilo que gera a vida, tá? Com aquilo que gera maturidade espiritual, né? Pois nós temos a mente de Cristo. Quanto mais você consegue vivenciar, né, as coisas do Espírito, mais o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa vontade vai estar sendo guiada pelo Espírito de Deus na nossa vida, tá? Vamos ver o que a nossa irmã está perguntando aqui. Sobre o Espírito Santo, a pessoa pode decidir sobre o que o Espírito Santo passa para ela com as emoções? Eu não consigo ler muito, que infelizmente, quando vocês mandam a mensagem, bem na frente da mensagem que eu estou vendo aqui, fica o suporte de que segura o celular, tá? Mas deu para entender um pouquinho aqui que está escrito, tá bom? Sobre o Espírito Santo aí, tá? Realmente o Espírito Santo, irmão, quando a gente recebe a aceitação, a experiência da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo ele começa a nos orientar, tá? O Espírito Santo ele nos orienta acerca das coisas de Deus. Mas cabe à sua alma, tá? O seu espírito está alimentando com as coisas de Deus para que a sua alma ela possa ter a vontade de ser guiada pelo Espírito Santo. Porque você tem que lembrar que o Espírito Santo, ele não força ninguém. O Espírito Santo não força ninguém, tá? Embora o inimigo ele já força. Vamos ver mais na frente da lição, vou falar sobre isso, sobre quando vai falar acerca da vontade, tá? O inimigo ele sem permissão, ele entra e faz uma boasta. Agora Deus precisa de permissão. Então o Espírito ele vai nos guiar para fazer a vontade de Deus, para que nós possamos verdadeiramente estar diante das coisas de Deus, tá bom? Então o Espírito Santo, as pessoas podem confundir, tá? Sobre o que o Espírito Santo passa para ele como emoções? Sim. Como você pode confundir? Vamos pegar um exemplo aí, tá? Obrigado que ela colocou a palavra aí que estava faltando ver, é isso mesmo, tá? A palavra é confundir aí, né? Sobre o que o Espírito Santo passa para ela com emoção. Por quê? Porque infelizmente a gente só sabe que é as coisas do Espírito Santo quando o Espírito Santo está nos guiando para fazer a vontade do Pai. Quando é a emoção carnal que está guiando o ser humano, ele está sempre em busca de prazer. Você associa isso. O corpo humano está sempre em busca de prazer. As emoções guiadas pelo corpo humano, né, pelas concupiscências, ela está sempre em busca da satisfação prazerosa, sempre querendo ganhar alguma coisa. Tá certo? Agora, quando é o Espírito Santo está sempre fazendo com que a nossa mente, as nossas emoções, ela esteja sempre voltada para as coisas eternas, sempre voltada para as coisas de Deus, tá? Sempre para aquilo que que vai ser da eternidade. Agora, quando é emoções humanas, que é igual a Bíblia fala sobre o vinho, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele fala isso? Porque quando você bebe o vinho, é para satisfação, a alegria momentânea da carne, só por emoções momentâneas, efêmeras, tá? Aquelas vontades, aquela alegria que são passageiras. E pode reparar que muitas pessoas na igreja hoje confundem a unção do Espírito com as emoções da carne. É só coisa passageira ali. Só para você entender um pouquinho, para a gente poder dar continuidade no estudo, né? É importante você estar aprendendo. Pode ver quando a igreja está na parte emotiva, carnal, não tem transformação, não tem mudança, só tem ritualismo e bagunça, vamos dizer assim, praticamente.
Você vê aqui na igreja muitas vezes tem muita coisa que está fora da palavra de Deus, porque a pessoa não vem aprender na escola dominical, não vem aprender de Cristo, não ouve a voz do pastor da igreja, então vira essa bagunça. Então quando a emoção carnal é sempre para satisfação das coisas, para satisfação da sua vontade, né? Para ter satisfação carnal. Agora quando a coisa é do Espírito, pode ter certeza que é sempre ligado às coisas futuras. Então é isso que Deus faz para a nossa mente. E a nossa mente vai entender que nós temos que estar sempre pensando no amanhã. Que Jesus fala lá em Mateus: não buscai tesouro na terra. Tesouro na terra é satisfação carnal, emoções. Ai, me revela, preciso que Deus me dá aí dinheiro, preciso que Deus me dá isso, me dá aquilo. Mas quando você é guiado pelo Espírito, quando o Espírito Santo está guiando as suas emoções, o que o seu espírito, alma e fala? Senhor, eu necessito da vida eterna, tende misericórdia de mim, tende compaixão da minha vida. Você está sempre buscando as coisas eternas, tá bom? Não sei se deu para responder, se essa é mais ou menos a pergunta, que eu não consegui ler bem a pergunta aí, mas praticamente é isso, tá, irmã Viviane? Mas depois a gente conversa aí, particularmente, se você quiser, depois da escola dominical, tá? Mas para os irmãos entender, praticamente é isso. A gente só busca a satisfação carnal. Isso que as emoções humanas querem fazer conosco. Então, das futilidades humanas que ocupa a nossa mente e a nossas concupiscências, tá bom? Então, para que a nossa mente possa ser guiada pelo Espírito, para que a nossa mente possa ser guiada pelo Espírito, nós temos que pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas de Deus, preencher a nossa vida com as coisas que verdadeiramente traz para nós vida, tá? Conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 15, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 2, vamos estar lendo aqui para a gente poder entender, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, quando você é espiritual, aí vai responder um pouco a pergunta da nossa irmã. Quando você é espiritual, você discerne bem, né? Tudo aquilo que é do Espírito, aquilo que vai trazer para você satisfação futura, não satisfação passageira. Tá? A gente muitas vezes é guiado pela emoção e não tem transformação, não tem mudança, não tem nada na vida do ser humano, tá? Então, para você ter um exemplo para você entender, quando nós pecamos, a nossa consciência ela fica perturbada, né? Ela nos acusa, né? A consciência é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer, meu irmão, né? A trazer nós de volta ao arrependimento e recebemos a cura do perdão que flui do Evangelho. Então, quando a mente humana, ela ficar sendo a nossa consciência, que é a nossa mente, ela começar a ficar perturbada por causa do pecado, por causa do mundo, e quando você não busca cura em Cristo, aí entra na vida humana a depressão, tá? A tristeza, a agonia, a vontade de morrer e assim por diante. Mas quando o pecado ele é tratado através do arrependimento e com a ajuda do instrumento chamado Espírito Santo na vida do cristão, ele consegue ser convencido e traz de volta o homem à cura e ao perdão daquilo que foi do Evangelho. Tá? Por que muitas vezes a pessoa não busca a cura? A pessoa não busca a cura do perdão do pecado porque ele não quer reconhecer que ele é pecador. Ele não reconhece que o pecado está na vida dele. Enquanto o homem não reconhecer o seu pecado, não tem como ser curado. Enquanto o homem não reconhecer que quem está dominando a vida dele é o pecado, e o pecado está fazendo a satisfação da carne, ele nunca vai reconhecer isso, então ele nunca vai alcançar o arrependimento e nunca vai reconhecer o perdão. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do ser humano, ele reconhece que isso é pecado. Ele reconhece que ele é pecador. Ele não olha para o pecado do outro. Ele não olha para o pecado do seu vizinho, do seu irmão, né? Mas ele olha para o seu próprio pecado. Ele enxerga o seu próprio pecado. Aí o Espírito Santo ele não vai acusar ninguém, porque o Espírito Santo não acusa. Quem acusa é o diabo, tá bom? O que o Espírito Santo ele vai fazer para nós na nossa consciência? Ele vai nos convencer, vai nos mostrar, vai fazer nós entendermos que nós estamos vendo uma vida de pecado, afastado de Deus, e nós precisamos nos arrependermos e alcançar a cura que flui através do Evangelho, que é o perdão a qual Cristo nos deu lá na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue puro carmesim e nos deu para nós vida e vida com abundância, tá? Então, nós temos que entender que o Evangelho é para nós tudo isso. Lutero, tem uma citação de Lutero que ele disse que ele estava convicto, né, acerca daquilo que ele escreveu lá, ontem foi dia 31, tá? Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma Protestante, né? Parabéns aí
para nós, né? Que graças a Martinho Lutero nós temos hoje a consciência de estudar a Bíblia, não ser mais guiado, né? Como cordeiro cego, né? Sem visão, guiado por outros cegos. Agora, graças a Deus, Deus nos deu entendimento para entender o Evangelho, ler o Evangelho e aprender o Evangelho. E o próprio Espírito nos revelar os mistérios, né, de Deus para nós, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele estava tão convicto da sua consciência, estava tão convicto daquilo que ele realmente não entendia através da palavra, através do Espírito Santo, que ele falou para o povo lá, você tem que se retratar, Lutero, se retrata. Né? Aí ele diz assim, ó, né? Uma coisa muito maravilhosa acerca de Deus, tá? Ele diz assim, ó, Lutero estava convicto de que seus escritos se conformavam com a palavra de Deus e ele disse, não posso retratar-me, minha consciência está cativa à palavra de Deus e agir contra a consciência não é correto e nem seguro. Esse não foi um princípio que Lutero inventou, esse foi um princípio que Lutero inventou para a ocasião da dieta de Worm, tá? Então, a nossa consciência, irmão, ela tem que estar convicta, ela tem que estar alimentada e conforme a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem, na mente do homem, que é o intelecto do homem, ela vai estar isenta de fazer a vontade da carne, porque a nossa consciência está cativa à palavra de Deus. Então Deus ele realmente tem que liderar a nossa mente. Então para nós liderarmos a nossa mente, a nossa alma ser liderada pelas coisas de Deus, nossa mente tem que estar cativa na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai guiar o homem, vai fazer com que o intelecto do homem alcance verdadeiramente a plenitude de Deus. Então assim Deus vai realmente fazer para nós, tá? E o poder da mente, a mente humana, meu irmão, é algo tão maravilhoso que, né, quando Adão foi criado, ele utilizava 100% da sua capacidade cerebral, mas depois da queda o homem perdeu essa capacidade cerebral. E a mente humana, ela pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo, tá? Cheio de fios aí, de energia, é uma coisa maravilhosa, tá? Agora hoje o homem não usa nem 10% da sua capacidade mental, porque depois da queda, né, a mente humana foi canalizada para o mal, foi corrompida pelo pecado, irmão, tem que entender isso. Quando eu falo de mente aqui, estou falando do coração, tá bom? Daquilo que é tendencioso para o mal. Então o ser humano, ele perdeu aí, né, a sua mente foi corrompida para o mal, e a mente hoje é um campo de batalha. A sua mente é um campo de batalha, querendo fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus, tá? Então, quando lá em Efésios capítulo 6, lá em diante, capítulo 4, algumas coisas, se não me engano, Paulo vai falar sobre os dias maus, tá? Que é o poneros. O que é o poneros? O que é o dias maus aqui? O poneros, irmão, representa uma entidade, tá? De cabeça, de uma estrutura que é unida aos espíritos, ele faz uma sinergia com a intenção de sequestrar o cérebro humano, de enganar o cérebro humano, que age na mente humana de uma forma que faz com que que a sua tendência, né, da sua vontade, tá, a sua concupiscência seja voltada para o mal. Tá? Por isso que Paulo fala sobre cuidado com os dias maus, tá? Lá em Efésios capítulo, né, 6, se não me engano, em diante, vai falar sobre isso. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que resistir, irmão, a esse poneros, tá? Esses dias maus. Nós temos que resistir. Nós não temos que ceder, porque a mente ela é poderosa. Se você começar a colocar na sua mente o desejo, a vontade, aí a vontade, o desejo, a vontade vai virar concupiscência e você vai ceder aos dias maus, tá? A vontade, ao pecado, ao mal, porque a mente humana é um campo de batalha que foi corrompido pelo pecado. A mente humana é um campo de batalha corrompido pelo pecado, e verdadeiramente o homem tem essa batalha diária, aí, um campo de batalha que faz com que o homem viva uma vida fora da presença de Deus. Então muitas pessoas eles sofrem, vamos falar essa palavra de poneros dos dias maus, vamos falar de tentação. Tá? É a tentação que faz com que o homem ele sofre todos os dias a tentação do poneros, e não busca ajuda. Sabe por quê? Porque tem medo de se expor, de ser julgado pelas pessoas. Ele está sendo dominado pelo pecado. Ele consegue entender que através do Espírito Santo que é pecado, mas ele não procura ajuda para poder vencer, né, este pecado, este mal, esses dias maus, e acaba se enfrentando a batalha de maneira solitária e sozinha, sem alguém para ajudar. Tá? E aí o que acontece? O Espírito fala, faz isso, e a mente mal fala, não, faz isso. O Espírito de Deus fala, não, vai por esse caminho.
mas a mente humana, carnal, diabólica, vai fazer você seguir para aquilo que mais lhe satisfaz a sua vontade, né? Que é vingança, ficar ali, né, mentindo, enganando. Tudo isso que a mente vai fazer. Então o poder da mente é muito grande, irmão. Nós temos que tomar cuidado com esse inimigo que somos nós mesmos, né? A alma humana, né? O coração pensante, a parte pensante do homem. Nós precisamos entender isso, porque é muito importante entender isso. E quando você reconhece que você está com problema, você tem que procurar alguém para se aconselhar, tá? Um conselheiro de Deus. Porque quando você não procura ninguém para se aconselhar, quem vai ser seu conselheiro? Vai ser você mesmo. Você mesmo vai ser seu próprio conselheiro. Então a sua mente vai aconselhar você mesmo. O Espírito fala, faz isso. Aí a sua carne, a sua concupiscência voltada pelo mal, corrompida pelo pecado, vai falar, não, faz diferente. Aí você não tem ninguém para te aconselhar, para mostrar qual direção seguir, você fica em dois caminhos, o que você faz? Você vai ficar sozinho e solitário, você vai dar lugar para a sua própria pessoa, tá? Então o seu próprio eu vai ser o seu conselheiro. E lembra de uma coisa, nós não podemos ser nosso próprio conselheiro, porque nós estamos numa escravidão. Nós estamos numa escravidão chamada ponerosa, os dias maus, onde a nossa carne, a nossa mente foi corrompida e tendenciosa para o mal. Nós sempre buscamos as coisas do mal e para satisfação própria nossa. Nunca para satisfação das coisas de Deus. Então cuidado com esse dia, então nós temos que resistir esse dia mal, tá? Então nós temos que enfrentar essa batalha de maneira, juntamente com os demais irmãos, para nós não podemos ficarmos debaixo da escravidão. Buscando através da palavra, da oração, buscando resposta em Deus, ouvindo os conselhos de Deus através dos seus santos colocados aqui na terra, porque se você não der lugar para os seus santos aqui na terra, né, você não consegue entender e vai vencer essa batalha sozinho. E sozinho ninguém consegue vencer, tá bom? Ninguém consegue vencer. Pega o exemplo de Judas. Se ele não tivesse enfrentado aquela batalha na mente sozinho, tivesse procurado ajuda, não teria sido o seu fim tão trágico. Então muitas vezes as pessoas têm fim trágico porque não procuram ajuda, porque está debaixo da escravidão. Lembra, nós estamos presos, irmão, debaixo do pecado. O pecado domina a natureza humana. Infelizmente o pecado ele tem poder, um grande poder que amarra, que aprisiona o ser humano. Aprisionando o quê? A sua mente e as suas concupiscências, os seus desejos. Então isso que o pecado ele faz na vida do ser humano. Então é comum a gente ver esses hábitos aí na sociedade escravizada, não sabendo que decisão melhor tomar, tá? Porque não passaram, infelizmente, para a pessoa bendita de Cristo e não entenderam qual é a vontade de Deus, tá? Então por isso que as pessoas aí vivem uma vida de imoralidade, de pecado, de desonestidade, tá? De coisas que para eles são normais. Para eles são coisas normais, são coisas naturais. Olha, quem manda em mim sou eu. Quem manda em mim é eu, ninguém manda em mim. Então quando você pensa que quem manda em você é você mesmo, você tem que lembrar que você está preso pela escravidão do pecado e a sua vontade é sempre para as coisas do mal. É sempre tendenciosa para o mal, independente, né, da religião, independente de se você é cristão ou não, mas sempre o nosso corpo vai querer lutar contra o nosso espírito. Sempre vai ser uma luta constante contra o corpo e espírito. Então eles acham que isso é normal, tá? Então nós temos que estar revestido, o ser humano tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar esse dia mal chamado poinerós, para nós poder ficar firme, irmão, e não ceder à tentação. Além da mente estar corrompida, ainda existe essa força, essa entidade espiritual que atua na vida da mente do ser humano, para fazer ele andar mais ainda para o lado errado, fora da presença de Deus, tá? Então isso é uma das coisas que Deus está nos ensinando para nós aí. E lembrando que então vai ter sempre essa disputa do controle da mente. Sempre vai ter uma disputa, tá? Do controle da nossa mente, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Sempre vai ter essa disputa, vai sempre estar martelando. E agora, eu faço o quê? A minha vontade ou eu faço a vontade do Espírito? A minha vontade ou a vontade do Espírito? É a vontade de quem que eu vou fazer hoje? Tá bom? Então Deus tem que estar fazendo sempre esse controle. Então a disputa pelo controle da mente. E nós temos que lembrar também que o objetivo principal de Satanás é a distorção da verdade. O objetivo principal do diabo é a distorção da verdade, tá? Onde está lá em 2 Coríntios 4:4 que diz assim, ó: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que entender que há duas forças distintas disputando a nossa mente, meus irmãos. Duas forças distintas
disputando a nossa mente, o nosso intelecto, né? Para poder guerrear contra a nossa alma, tá bom? De um lado de fora, Satanás, o diabo, ele vai usar toda a sua sutileza para dominar e utilizar a mente humana para o mal. E sabe o que é mais interessante? Que sem permissão sua. Ele não pede permissão, ele entra e tenta usar, dominar e utilizar a nossa mente para o mal, para as coisas do mal, tá bom? E do outro lado, que é o lado de dentro do ser humano, existe aí o Espírito Santo, que vai levar a nossa mente cativa a Cristo, tá bom? E submeter-se a Deus. Então o Espírito Santo vai para o lado de dentro, vai lutar contra essa força do lado de fora, que vai ser a tentação, né? E usando a tentação e mais as concupiscências da carne. Então o Espírito Santo está lutando contra essas forças que estão por dentro aí, né? Então o Espírito Santo está dentro de nós. Só que a diferença do Espírito Santo para o diabo é que o Espírito Santo ele só faz com permissão. Se não tiver permissão da parte do ser humano, não tem como o Espírito de Deus agir na vida do ser humano. Então tem essa disputa. Lembre, irmão, o mal existe, o mal é real, o diabo ele é real, não é mentirinha, não é história da carochinha, tá? O mal ele está realmente plenamente ativo no meio deste mundo. Lembra, o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século tem feito com que eles ficassem submissos às suas vontades, aos seus desejos. Tá bom? Então você vai ver aí pela palavra de Deus como que o mundo está andando. As vontades, as concupiscências do mundo, de que forma eles estão. Então o Deus ele é só através com permissão do homem. Somente ele que pode fazer isso, tá bom? Então nós temos que estar sempre vivenciando aí a mente de Cristo, para nós estarmos fugindo dessa disputa e desse controle que tenta minar a nossa mente, tá bom? Então, para isso, como eu apresentei para vocês isso, vocês têm que entender uma coisa. Nós temos a responsabilidade, né, ao que está sendo alimentado em nossas mentes. Você tem responsabilidade daquilo que está sendo alimentado na nossa mente. Se você alimentar mais as concupiscências carnais com a influência e a sutileza do inimigo, quem vai prevalecer na sua vida vai ser o homem carnal e natural. Agora, você tem responsabilidade de falar, não, quem vai dominar a minha mente, vai alimentar o meu corpo, a minha alma, é a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, por nossos pensamentos também precisam refletir, né, que nós temos uma fé verdadeira e que nós professamos uma fé em Cristo Jesus e nós vamos lutar por isso. Nós vamos ter que lutar por essa fé, para que nós possamos vencer as tentações e entender que nós estamos aí ressuscitados com Cristo e nós buscamos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai, e nós estamos pensando nas coisas que são de cima, né? Mas não nas coisas que são da terra. Então nossa mente, ela está cativa por duas disputas. Uma cativa do lado da carne, influenciada pela tentação do inimigo, da força do mal, que é o poneros que Paulo fala, cuidado com os dias maus, com a tentação, e por outro lado, do lado de dentro, o Espírito Santo pedindo permissão para agir, para fazer sua mente estar cativa em Cristo, em Deus, né? Onde Deus está sentado no céu lá e está nos ajudando, nos socorrendo através da unção e a graça do seu Espírito Santo. Então Deus ele está trabalhando na nossa vida, para nós temos que pensar então nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E aí depois que nós pensamos nas coisas que são de cima, não que são da terra, aí nós ficaremos escondidos em Cristo e em Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 2 e verso 3. Então em Colossenses capítulo 1, verso 2 e verso 3, ele fala, pensais nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que estão de baixo, nas coisas que são da terra. Então a disputa do controle da nossa mente é uma coisa importante para o cristão possa fazer. Por isso tem muito cristão carnal dentro da igreja, que ele fala que ele é crente, mas o braço dele não é. Ah, eu sou cristão na igreja, mas no mundo ele mente, ele rouba, ele engana, ele cede às tentações, né? Ele busca o mal, é vingativo, caluniador, blasfemo, arrogante, amante de si mesmo. Então são pessoas que estão tendo a disputa do controle da sua mente pelas coisas carnais e não espirituais. Agora, quando você está pelas coisas espirituais, você tem amor para o seu próximo, você compadece, né, e entende a fraqueza do fraco. Você consegue entender que verdadeiramente você também é falho e pecador e carece e necessita da bondade e da misericórdia de Deus. Você não se acha 100%, você não acha 100% espiritual, você vai sempre se achar pecador, precisando da graça e da renovação do Espírito Santo. Então, é você que decide quem que você vai alimentar mais. Você vai ceder às tentações, às esferas da concupiscências carnais,
ou você vai ceder para a palavra de Deus e eu vivenciar a palavra de Deus e andar debaixo da unção e a graça do Espírito Santo de Deus. É você que é responsável, não mais ninguém. É você que pega as informações e usa e utiliza da maneira que você quer. Essa lição da escola dominical são informações dadas pela palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, que vai te dar entendimento, mas é você que vai escolher se você vai acatar a vontade do Espírito ou você vai jogar fora a vontade do Espírito, ou você vai dar lugar para a carne, tá bom? Lembrando que lá em Mateus capítulo 13, se não me engano, ou 6, um negócio assim, não lembro, que é a parábola do semeador, acho que é o capítulo 13, tá? De São Mateus. Ele fala que a palavra de Deus ela é lançada, a semente é lançada, mas vem um inimigo e arrebata a semente. Se você deixar a semente ser arrebatada, tá bom? Aí você vai estar com a sua mente cauterizada, igual o nosso irmão Luiz Teles, presbítero Luiz Teles, está nos ajudando aqui, né? Você vai ficar com a sua mente cauterizada. Muito bem lembrado, irmão Luiz Teles. A sua mente cauterizada por quê? Porque você pegou as informações e você decidiu. Você decidiu lançar fora a boa informação e deixar com que o inimigo, as tentações dominassem a sua mente. Então cuidado, meu irmão, com o que você está dominando, tá bom? Além das epístolas de Colossenses, de Efésios, a epístola de Filipenses também vai mostrar para nós esse tema do processo de pensar, irmão, né? Que é tratado por Paulo em muitas outras ocasiões, em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, não é verdade? Mas renovai com a força do vosso entendimento, não vos conformei com este mundo. Então a disputa da sua mente, você não pode se conformar com este mundo, não se conformeis com este mundo, tá certo? Então nós temos que pensar e aprender acerca da palavra de Deus, conforme está lá em Romanos 12, 2, tá? Pensar nas coisas que são de cima, como está em Colossenses, que eu falei para vocês já. Então a Bíblia não está nos sugerindo para nós que nós devemos viver uma vida espiritual real, tá? Sem estar equilibrada, achando que nós não vamos mais pisar das coisas. Não, mas nosso coração tem que estar sempre partindo para valores eternos, irmãos. A nossa mente tem que sempre partir para valores eternos, não buscar a satisfação carnal, passageira e efêmera, que tudo passa, tá? Nós buscar as coisas que são eterna, mas também você não precisa negligenciar as coisas da terra. Você tem que buscar para você poder sobreviver, ter uma vida boa e agradável aqui nessa terra. Mas, em primeiro lugar, a sua justiça e depois as demais coisas serão acrescentadas. Então, nossa mente, sendo disputa, tem que ser controlada por Deus, tá bom? Então, os maus pensamentos são frutos da inclinação humana para o mal. Os maus pensamentos, a inclinação do homem para a carne, tá? Daí a recomendação, irmão. Aí a recomendação da lição da Escola Bíblica Dominical que estou passando para vocês hoje, eu recomendo para vocês uma coisa importante, né? Que a sua mente tem que estar sendo ocupada com a palavra de Deus, tá? Com os princípios eternos, tá? Com as coisas do reino divino, levando, né, cativo todo o entendimento e obediência a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando cativo toda a nossa obediência às coisas de Cristo. Mas para que a nossa mente possa ser controlada pelas coisas de Cristo, nós temos que estar nos envolvendo com Cristo. Tá certo? Então, nós possamos entender essa parte interessante da lição, então a disputa aí. Então, a vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. A vida da pessoa é consequência das suas escolhas. Porém, muitos têm uma vida marcada pela indecisão. Por isso, nosso exemplo é Jesus, que sempre agradou, né, ao Pai, cumpriu a sua vontade. Então, nós temos que estar sempre fazendo a vontade, tá bom? Então, a vontade e escolha. A vontade, quando ela é ativada, irmão, quando a vontade é ativada, ela dá passo rumo àquilo que foi escolhido, tá? Deus deu o poder para você escolher corretamente e obedecê-lo a amá-lo. Então tá aí, né, o slide aí, ó, olha que bonito. Ou você escolhe aí o largo, a porta estreita ou a porta larga, tá bom? É você que escolhe. Deus, ele orienta, mas ele não determina a sua escolha, tá? Ele te orienta qual a melhor escolha a fazer, mas não determina. Então, vontade e escolha. Nós fomos capacitados para escolher. Eu e você, nós fomos capacitados para fazer a escolha. Tá? Para tomarmos decisões corretas, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Quando você quer fazer a coisa correta, você precisa saber qual é a vontade de Deus. Tá? A vida é feita de escolha. Você escolhe morte ou a maldição, ou vida ou bênção. É você que escolhe. O ser humano foi criado com a capacidade de escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Tá? A vida de uma pessoa é a consequência das suas escolhas. Então lá em Romanos capítulo 12, 2 ele diz, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus.
para você saber fazer boas escolhas, para saber qual é as suas escolhas, você tem que saber qual é a vontade de Deus. A direção do Espírito Santo, né? Pois todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. E você escolhe de acordo com a vontade do Espírito Santo. Tá? Então nós somos capacitados para escolher. Eu quero falar uma coisa para você só aqui neste momento a respeito de vontade, irmão. Vontade e concupiscência. Vontade e concupiscência. A vontade, você tem o poder e a capacidade, a deliberação de escolher se você vai fazer ou não. Olha, eu estou com vontade de fazer uma caminhada. Você escolhe fazer a caminhada ou você não escolhe. Agora, a concupiscência tem sempre vazão para a satisfação da carne. A concupiscência, então, para você entender como que a carne ela luta contra o espírito, e o espírito está na base da vontade, mas a carne já está do lado da concupiscência, do lado do desejo, para você ver e entender uma coisa, como que a carne trabalha. Eu preciso acordar cedo para fazer uma prova para eu poder conseguir passar no concurso, por exemplo. Tá? O que a carne vai querer fazer lá para você? A concupiscência. A carne vai sempre buscar satisfação e prazer. A carne vai sempre buscar satisfação e prazer. A carne vai falar assim, não, estou cansado, eu vou dormir mais, eu prefiro ficar na cama. Isso é a vontade da carne, a concupiscência, o desejo da carne. Mas quando você é guiado por Espírito de Deus, você vence a sua carne. Você fala assim, meu Deus, olha, mas eu estou com vontade de fazer aquela prova e passar com um concurso que eu teria uma vida melhor. Aí você foi deliberadamente você escolheu, ao invés de ficar dormindo, descansando, fazer a vontade do corpo, você escolheu fazer a vontade da sua alma, que mediante da vontade da sua alma você sabe que essa vontade vai trazer para você uma bênção melhor, você escolheu. Então, na vida sua, você tem que entender isso. Cuidado com a concupiscência. Cuidado com o desejo. O desejo da carne é sempre fazer a satisfação carnal. Tá bom? Então, só para você fazer uma ilustração aqui, para você também entender um pouco mais sobre a concupiscência. Por exemplo, o corpo vai sempre desejar satisfação, tá? O corpo, a concupiscência, deseja sempre satisfação carnal. Por exemplo, um dia de calor e você fala assim, eu preciso chupar um sorvete. A carne vai sempre querer chupar o sorvete, porque é satisfação para ela. A carne vai ser sempre agradar ela. Lembra disso? Concupiscência, os desejos que Jesus diz, cuidado com a soberba da vida, né? Com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O corpo é sempre satisfação. Vou chupar um sorvete. Mas vamos supor que você é diabético. Como que você vai chupar um sorvete que você sabe que o teor de açúcar você não pode, porque é muito grande o teor de açúcar do sorvete, você não pode. A carne quer fazer você tendenciar para fazer aquilo que vai satisfazer ela. Mas quando você delibera através da vontade, vai assim, não, eu não posso, por mais que eu queira, eu não posso comer o sorvete. Eu não posso chupar o chocolate. Por quê? Porque vai trazer mal para mim. Então você tem que entender isso, irmão. Na vida humana é assim mesma coisa. Para você poder imaginar o que eu quero dizer para você. Nós somos capacitados para escolher, mas olha, o poder da carne, da concupiscência, muitas vezes é maior do que a sua vontade guiada pelo Espírito. É por isso que você tem que alimentar bem o seu espírito, para você andar em espírito e fazer a vontade do Espírito. Porque, lembre, a concupiscência é sempre fazer a vontade da carne. Sempre fazer a vontade da carne. Por que glutonaria é pecado? A vontade do ser humano, o ser humano tem vontade de comer, beber água, para se satisfazer as suas necessidades naturais. Mas o que a carne quer? A carne quer fazer você comer mais, se empazinar, passar mal e até vomitar. É sempre satisfação, sempre satisfazer ela. Ela não só se satisfaz com as coisas mínimas, é sempre com algo mais. Então cuidado, irmão, na sua capacidade de escolher. Entende que você tem um inimigo que vai sempre puxar você para a tendência carnal, que são as concupiscências carnais, tá? Então, como nós temos a vida divina em nosso interior, nossos sentimentos têm que estar em paz, nós temos que estar sempre buscando e agindo de acordo com a vontade de Deus, tá? E sentimos confortáveis e estar agindo de acordo com ela. Nós temos que estar confortáveis de agir de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos frutos das nossas escolhas. Meu irmão, depois que você escolheu, não adianta mais. Depois que foi executada a escolha, por isso que a Bíblia diz, irai, mas não pecais. Né? Ireis, mas não pequeis. Se você irou, meu irmão, a vontade da carne qualquer, ir lá, estrangular, matar. Mas delibera a concupiscência. Se você dá lugar para a concupiscência, você não consegue dominar mais. Uma vez você entrou na esfera da concupiscência, meu irmão, você não consegue dominar mais. Mas a vontade você consegue dominar. Você delibera, fala, eu não quero, eu não posso, porque isso vai trazer transtorno para mim. Você tem que estar sempre pensando
no resultado final das suas escolhas. E o resultado final da escolha dos cristãos é sempre vida e vida com abundância e bênção. Nunca morte e maldição. Pense nisso, para você poder fazer. E para você poder pensar acerca disso, né, você tem que estar vivendo uma coisa importante, que está lá em Salmo capítulo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você está baseado na palavra de Deus, você delibera através da sua vontade de escolher. E você não dá lugar para a vazão da concupiscência, que sempre vai puxar você para o mal. Sempre puxar para você para as coisas do corpo. Sempre para satisfação, para alegria, momentânea e passageira. Lembra disso? Momentânea e passageira. Nunca é eterna. Tá? Mas a consequência do pecado, depende do que você faz com o corpo, ela vai transformar para coisa eterna, que é a morte eterna. Então, cuidado, meus irmãos. Você delibera as suas escolhas, tá bom? Porque nós temos que saber que o Espírito Santo ele nunca vai contradizer a palavra de Deus. O Espírito Santo vai sempre fazer nós fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é revelada através da sua palavra, que está registrada na Bíblia Sagrada. E essas palavras elas não mudam. Ela deve ser estudada, cuidadosamente, aprendida, tirada dúvida, meditada, para que você possa fazer as melhores escolhas. Tá? E através do Espírito Santo, que também nunca vai contra a palavra de Deus. Ele nunca vai contradizer a palavra, e nós sabemos que o Espírito Santo está nos guiando, está dentro de nós, está fazendo de acordo com aquilo que está escrito. Por isso nós temos que aprender. O meu irmão falou, irmão, não precisa estudar a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, não. Não, meu irmão. O que o Espírito Santo vai fazer? O que Jesus Cristo falou para os seus discípulos? Olha, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar tudo que vocês têm ouvido. Então, se você quer ter uma boa escolha, corre atrás da palavra. Vai para a escola dominical. Vai aprender no culto de ensino. Porque o Espírito Santo não vai dar palavra na sua boca, igual muitos pregadores falam, irmão, eu não li, não estudei, não meditei, mas eu vou falar tudo aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca. Meu irmão, o Espírito Santo vai fazer você lembrar somente aquilo que você aprendeu. Aquilo que você já ouviu. Fora isso, meu irmão, o Espírito Santo não faz mais, tá? Então nós somos capacitados para escolher. Então nós temos alguns defeitos da vontade aí. A nossa vontade é imperfeita, tendenciosa, tá? E escolhas erradas. Nós somos induzidos à inconstância, à falta de iniciativa, procrastinação, derrotismo, medo de fracassar, falta, né, obstinação, indecisão e vontade frouxa. Tudo isso é o fruto da carne. A carne faz isso com você. A carne quer puxar a sua vontade para isso. Então a nossa vontade é imperfeita e tendenciosa, meu irmão. Cuidado com a sua vontade, tá bom? Cuidado, eu coloquei, é que na verdade o livro colocou alguns defeitos da vontade. Mas os defeitos da vontade, a vontade não tem defeito. O que tem defeito é a concupiscência, tá? Que é os desejos que tem defeito. Cuidado com o seu desejo. Quer ver uma ilustração para você ver acerca de alguns defeitos do desejo, tá? E para você entender aí que ela sempre quer procrastinar, mandar. O que é procrastinação? Procrastinação sempre deixa as coisas para depois. É porque o corpo quer satisfação momentânea. Estudar, ficar na frente desse aparelho ouvindo na escola dominical, meu irmão, vou nada. A minha vontade é fazer outras coisas. Tá certo? O meu desejo, a minha concupiscência é fazer outra coisa. Mas quando você tem vontade, você fala, não, eu preciso aprender a palavra para poder saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa é a vontade de Deus para a sua igreja, tá bom? Então cuidado aí, porque nossa vontade está presa, cativa para o mal. Lembra disso? E o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então nós temos algumas vontades, tá? Agora Jesus não. Jesus sempre buscava fazer a vontade do Pai. Jesus sempre agradou o Pai porque nunca fez a sua própria vontade, meu irmão, tá? Ou vou fazer qual? A minha vontade ou a vontade de Deus? É você que escolhe. Lembra no slide anterior. É você que escolhe. Nosso irmão Luiz Teles colocou aí. Nós somos fruto da nossa escolha. Ou você escolhe fazer a sua vontade, ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Jesus sempre agradou o Pai porque nunca fez a sua própria vontade. Tá? Então é este caminho que eu e você nós devemos trilhar, meu irmão, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas faça a tua. Vamos pegar o exemplo de Cristo. Tá? Não entre em contenda, em briga. Não faça a sua vontade, meu irmão. Não ceda. Se tentado, não ceda, porque ceder é pecar. Não ceda, meu irmão. Não dê lugar para vazão, para suas concupiscências. Eu não vou abordar muito essa passagem de concupiscência e vontade, mas é uma coisa interessante para você estudar. Talvez eu faça um estudo separado e posto no meu canal lá, para a gente poder estar ensinando a igreja. E também peço, já aproveito vocês, vai lá, entra no meu canal, Verdades Cristão Walker Souza, clique lá, entra lá, tá bom? Se inscreva no meu canal, tem muitas coisas para você lá, para você estar aprendendo
Tá certo? Então vamos fazer a vontade de Deus. Aquele que me enviou, Jesus dizendo, né, está comigo. O Pai me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Então você escolhe. A minha vontade é a vontade de Deus, tá bom? Então o que nós aprendemos? Que a vida da pessoa é consequência das suas escolhas. Você que escolhe, tá? Então são marcados pela indecisão. Ou você faz a vontade de Deus, ou você não faz, tá bom? Agora sobre as emoções expressando os sentimentos, tá? Por meio das emoções expressamos amor, ódio, tristeza e etc. Tá? Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Deus não quer sufocar suas emoções, mas não quer que você dê lugar para elas. Se as suas emoções, tem emoções carnais que é boa, lógico que tem. Tem emoções carnais que são boas, mas nem todas elas são boas. Por isso que Paulo disse, tudo me convém, na verdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo? Então por isso que Paulo está dizendo isso para nós. Então por isso nossas emoções precisam ser restauradas. Nossas emoções precisam ser restauradas. A vulnerabilidade das nossas emoções. Meu irmão, acho que vai responder a pergunta da nossa irmã Viviane anterior aí. Não podemos basear nossa comunhão com Deus através das nossas emoções, pois elas vão e vêm, tá? A evidência do Espírito Santo na vida do cristão é vista através do fruto e não por explosões emocionais. A vida espiritual não está relacionada com a manifestação dos dons espirituais, com o emocionalismo. Está na vida transformada, tá? Nossa vida está transformada. Nossa comunhão com Deus se baseia na transformação de vida, de mudança de atitude, tá certo? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Como conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o pensamento, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, do verso 9 ao verso número 10, tá? Deus está deixando claro para nós aqui, deixa claro por que pecamos. Esta é uma questão do coração, tá? Nosso coração se inclina ao pecado desde o momento que nascemos. E é fácil nós cair na rotina de esquecer e abandonar a Deus. É fácil, meu irmão. É fácil, porque nós vivemos mais emocionalismo, mais coisas que a gente só é cristão na igreja, só é cristão quando está tendo lá os movimentos da casa de Deus. Então nossas emoções é vulnerável. Cuidado, irmão. Não vive só pelas emoções, mas vive com a vida realmente restaurada no Senhor, para você não cair na rotina, né, de esquecer e abandonar a Deus. Nós temos que estar sempre andando de acordo com a vontade de Deus, tá? E não continuar no pecado e viver uma vida de emoção e pecado ao mesmo tempo. Eu tenho comunhão com Deus porque eu falo em língua estranha, porque eu profetizo, porque eu faço isso, faço aquilo, mas vive uma vida de pecado. As nossas emoções nos enganam muitas vezes. Essas emoções, essas ações aí, não quer dizer que você é espiritual. Porque naquele dia Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas Senhor, eu não falei em novas línguas, não curei enfermo, não expulsei demônio. Eu não te conheço. Por quê? Porque vós que praticais o mal, porque você ficou na rotina, deu lugar somente às emoções e esqueceu de viver uma vida plena em Cristo Jesus. Viver uma vida real e plena na pessoa bendita de Cristo. Então nós temos que continuar buscando a Deus, irmão, tá? Não dando lugar, não ceder às tentações, e pedir a Deus que nos ajuda a resistir à tentação, né? E buscar uma vida de comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus e a vontade do Espírito, não a vontade minha. Porque a vontade minha, nós somos guiados muitas vezes pelas emoções. E as emoções muitas vezes estimulada pela ação da carne. E a carne muitas vezes estimulada pela ação do inimigo que está por trás tentando a nossa vida. Tá? Então cuidado com as suas emoções. Não confunda as suas emoções aí, achando que você está correto. As suas emoções vai estar correta quando você estiver fazendo a vontade do Pai. Se as suas emoções estiver fazendo a sua vontade e levando você para um caminho do mal, do erro, do engano, aí realmente você tem que tomar cuidado, tá bom? Então as emoções, ela nos trai, tá? Ela nos trai, as emoções traem o ser humano. Infelizmente as emoções, ela nos trai, tá certo? Então nós temos que viver uma vida plena diante do Senhor. Já estamos terminando aí, tá? Então restaurando nossos sentimentos, meu irmão. Restaurando os nossos sentimentos, tá? O Senhor vem restaurar a minha história e renovar a minha vida. Acalme meu coração, me ensine a confiar no teu tempo e me traga força nos dias difíceis. Amém. Irmão, o Espírito Santo ele vai usar a graça de Deus para trazer vitalidade aos nossos sentimentos, às nossas emoções.
Nós precisamos do refrigério, da restauração da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque a vida, o viver nessa terra, nos fere demais. Viver nessa terra, meu Deus, como essa terra nos fere, né? Nos traz canseira, fadiga, cansaço espiritual, tá? E há momentos de nós desencorajarmos. Há momentos de nós, né, pensarmos de abandonarmos, de fugirmos, né? Diante de tantas cicatrizes profundas que foi deixado no nosso coração, lixos emocionais, tremores, temores, medos, né? Coisas que vão gerando em nós esses sentimentos aí ruins de sofrimento. Por isso, irmão, Davi ele fala lá no Salmo, refrigera a minha alma. O que Deus quer dizer para nós refrigerar nossa alma, irmão? Ele quer restaurar a minha alma e a sua. Deus quer restaurar a alma do ser humano, tá? De muitas pessoas que estão passando por desencorajamentos, por depressões, por desespero. Tá? Então, o que Deus quer fazer? Restaurar nossa alma. Irmão, a primeira coisa que Deus quer restaurar nossa alma é acabar com o sentimento de culpa. Deus quer restaurar nosso sentimento para acabar com o sentimento de culpa, meu irmão. Errou, falhou, não fique com sentimento de culpa. Deus, ele tem perdão, ele perdoa todos os vossos pecados, toda a vossa iniquidade, tudo aquilo que você cometeu. Você quer ter uma nova vida? Abandone o pecado e deixe o sentimento de culpa de lado. Tá? Liberando a alma das mágoas. Não fique magoado, libere as mágoas do seu coração. Ah, porque fulano de tal fez coisa para mim. Irmão, libere as mágoas. Deixa. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Você precisa restaurar a vossa alma, refrigera a minha alma, deixando de lado a culpa, as mágoas, né? Os ressentimentos. Você precisa ensinar a sua alma a buscar emoções que tratam do amor, da verdade, do perdão, tá? Da longanimidade, da sinceridade diante de Deus. Você tem que tentar ajudar a sua alma a buscar essas coisas. E cada vez mais você busca essas coisas, você vai matando o sentimento de culpa, vai matando o sentimento de tristeza, de agonia, tá? E você vai receber o perdão de Deus. Para isso você precisa dar o passo. Você precisa buscar as coisas de Deus. Você precisa buscar a ajuda de Deus para restaurar a sua comunhão e a sua alma seja refrigerada, tá bom? Buscar então o quê? Os sentimentos da verdade, tá? E a busca do Espírito Santo. No Salmos 31, verso 9, verso 10, diz assim, ó: compadece-te de mim, ó Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza. Meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-me a vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Delibita-se a minha força por causa da iniquidade e os meus ossos se consomem, tá? Então, meu irmão, busca a Deus para restaurar os seus sentimentos, as suas emoções. Busca a Deus para que você não possa ficar com sua alma abatida, porque tu abates a minha alma, tá? Não fica com sua alma abatida, busca graças ao Senhor. Em Hebreus capítulo 9, verso 26, diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todos, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Meu irmão, restaura suas emoções. Você pecou, você falhou, você errou, reconcilie-se com Deus. Reconcilie com o Senhor, restaura a sua alma. Busca o perdão da sua alma. Busca o perdão para você abandonar o sentimento de culpa. Tá certo? Você se arrependeu, você está querendo uma nova vida agora. Busca força em Deus para restaurar os seus sentimentos e que você possa ter uma vida e vida com abundância debaixo da palavra de Deus, buscando o perdão em Cristo Jesus que foi dado lá na cruz do Calvário. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, tá bom? Então nós temos que restaurar e nós temos que andar agora, irmão, por fé, não por sentimentos. Deixa os seus sentimentos, suas emoções de lado. Nós andamos por fé agora. Deus não ouve sentimento, mas Deus ouve fé. Se você tiver fé em Deus, você vai vencer. Então é comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar nossos valores pessoais, né? A nossa espiritualidade baseado no que estamos sentindo. Ai, meu Deus, eu tô sem fé, eu não estou bem, porque eu estou isso. Irmão, as nossas emoções querem nos enganar. As nossas emoções querem nos enganar, tá certo? Mas você não anda pelas emoções, você anda por fé. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus para lidar com as emoções e esses sentimentos, tá? Como vimos no subtópico 3.1, enganoso é o coração do homem, né? Mania de dizer, eu estou sentindo de trocar o líder do jovem, eu estou sentindo de trocar o professor da escola de adulto, estou sentindo de fazer isso, sentindo, irmão, não dá lugar para suas emoções não, estou sentindo não, busca a orientação de Deus, eu estou sentindo fazer isso, as emoções nos enganam,
Estou sentindo fazer tal coisa, estou sentindo, irmão, cuidado. Ore a Deus, busca a Deus para você ter uma vida, irmão, uma vida com abundância, uma vida com fé, tá? Uma vida diante de Deus, uma vida guiada por fé, não por sentimento. Ah, estou sentindo tal coisa, irmão, cuidado. As emoções possam nos enganar. Tá bom? Então, se fazer isso, fazer aquilo, enganoso é o coração do homem, enganoso é o seu coração, enganoso é o nosso sentimento, cuidado, tá? E se eu estou sentindo de falar tal coisa para fulana, estou sentindo, meu irmão, nós não andamos por sentimento não, nós andamos por fé e pela palavra de Deus. Se você for falar alguma coisa para alguém e for ferir alguém, cuidado, isso é emoção. Tá? Não tem nada Deus tocando para você falar para ninguém não. Deus não vai tocar ninguém para fazer o mal, para poder prejudicar, para matar, destruir, uma inimizade. Um amigo, quando ele sabe de um problema do irmão, não vai fofocar pro outro problema do irmão, porque ele separa os melhores amigos. Tá? Então, eu tô sentindo porque, o meu sentimento eu vou falar, não posso deixar. Fulano tá falando mal de cicrano. Aí você conta pro cicrano, o pecado ficou em cima de você. Você foi guiado pelas suas emoções, cuidado. Isso, porque eu tenho amor pela pessoa, eu vou falar para ela, cuidado, você tem amor mesmo, você não magoa, você não vai fazer nada que vai trazer mágoa, tristeza pro coração dessa pessoa. Então nós não andamos por emoções, nós andamos por fé. Tá? E a fé que vai guiar a vida do ser humano. Então, meus queridos, nós aprendemos nessa lição que Deus não quer que nós sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que nós caminhemos por elas. Se emoções for coisas que vai trazer benefício, amém. Se for trazer malefício, corra dela, não caminhe por ela. Por isso nossas emoções precisam ser restauradas. Nossas emoções têm que ser guiadas por Deus, tá certo? Então, que nós possamos ajustar a nossa mente, a nossa vontade e emoções, tá? E os propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos uma boa, agradável e perfeita vontade e desfrutemos de uma vida em abundância, numa fé sólida, baseando em tudo que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, irmão, por permanecer conosco nesta manhã, nessa lição. Passou um pouquinho do horário, né? 10h18. Mas como eu falei para vocês, nós estamos agora, né? Amanhã vai ser feriado. Vamos louvar aqui mais uma vez. Vamos louvar mais uma vez aqui o hino, para nós finalizarmos aqui o hino número 96 da nossa harpa cristã, tá bom? E nós vamos estar terminando já a escola dominical de hoje, tá certo? Louve juntamente comigo aqui para nós terminarmos essa lição.
de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Graças a Deus, tá, meus queridos? Então, que Deus possa nos ensinar nesta manhã acerca da sua lição, da sua palavra. Quando você tiver alguma coisa para falar para alguém, né, não deixe suas emoções tomar lugar da sua fala, tá bom? Não deixe que as suas emoções venham trazer para a vida de alguém algo que vai prejudicar alguém. Que nós precisamos fazer o quê? Tudo que você falar seja para edificação, para ajudar, entendendo que as pessoas falham, são seres humanos, eles erram também. Compreenda o erro do seu irmão, compreenda o erro da outra pessoa, tá certo? Porque assim não teremos, nós vivemos em paz com todos os homens. Não dê lugar para suas emoções, não dê lugar para suas concupiscências, mas que você possa viver debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado para todos vocês, Deus abençoe por permanecerem conosco até o final, tá? Deus abençoe a nossa irmã Vera, Lúcia, né? Que mandou essa mensagem maravilhosa, amém, irmã? Muito obrigado, tá? Deus te abençoe também, que vocês possam orar pelo seu irmão Walker sempre, né? Apresentando a Deus, que eu possa ter... continuar fazendo esse trabalho diante de Deus, que eu gosto bastante, tá, meus queridos? Deus abençoe nossa irmã Suzana, que entrou aí, de João Paulo. Deus abençoe, vocês tenham um ótimo domingo. Oremos ao Senhor para nós terminarmos a palavra de Deus, e Deus abençoe também nossa irmã Viviane, tá? Uma bênção do Senhor também, que nós possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta lição. Graça te damos, ó Deus, por aprender um pouco da porção da tua palavra. Nos ensine, meu Deus, a sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Que nós possamos sufocar, meu Deus, nossas emoções e nossas concupiscências carnais, ó Deus. E que nós possamos viver uma vida espiritual diante do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a amar, a entender a fraqueza do fraco, a falar palavras que edificam aqueles que ouvem. Fazer de tudo, meu Deus, que viemos em paz com todos os homens, ó Deus eterno. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas, ó Senhor, e que o teu Espírito Santo fale em nossos corações, que nós possamos dar ouvido à voz do teu Espírito Santo, que nós não nos fechamos para a tua voz, para as tuas ordenanças, e que nós procuremos fazer a tua vontade. Nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, está terminado. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Está terminado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém.